Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá nessa manhã, meditarmos em Sua palavra. Todos estão bem? Amém. Vamos abrir na carta aos Hebreus, no capítulo número 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, nós iremos ler a partir do verso de número 1. Uma leitura um pouco extensa, mas oportuna para nós. Amém? A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou começar do verso 39, certo? Do capítulo 10, para seguir, que vai nos ajudar a compreendermos. Vamos lá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber por onde ia. Verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe e saudando-as,
e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado para a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-os os egípcios, foram tragados de todos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites,
Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer-te, ó Senhor, por tamanha riqueza, Pai, da qual lemos, ó Senhor, por meio da Tua palavra. Nós te bendizemos, ó Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito, Senhor, possa falar ao nosso coração, edificar, Senhor, a Tua igreja, ajudar-nos, ó Senhor, na compreensão do texto bíblico. Ó Senhor, que isso possa ser, ó Deus, aplicado em nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Abençoe também nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes conosco, mas estão em casas ou posteriormente estão vendo isso. Que assim seja feito, ó Pai, mediante a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, acredito que todos aqueles que têm a oportunidade de meditarem na carta aos Hebreus chegarão nesse texto que acabamos de ler, o capítulo 11, e ficarão maravilhados com toda essa menção que é dada pelo autor aos Hebreus, de grandes feitos de homens que tiveram fé na pessoa do Deus Criador, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, na Trindade que governa tudo e todos. De fato, irmãos, é maravilhoso vermos como o autor aos Hebreus descreve praticamente, vamos dizer, em 2 ou 3 páginas, dependendo do tamanho da sua Bíblia, praticamente todo o Antigo Testamento, os feitos que Deus realizou por meio desses homens. E veja, irmãos, que ainda que o texto que o autor aos Hebreus enfatize bem claramente que pela fé, pela fé, não foi essas pessoas que realizaram tamanhas obras. Foi Deus. O personagem principal dessa história aqui não é Abel, não é Noé, não é Abraão, não é Sara, não é Isaac, não é Jacó, não é Moisés. Não são os que rodearam Jericó, não são os demais profetas. É Deus. É Ele o autor dessa história. É Ele que livrou todos esses de tamanhas aflições e sofrimentos. Então também, irmãos, pela fé nós podemos ver Deus agindo em nossa vida. Assim como agiu na vida desses homens. Eles são testemunhas para nós de que Deus, através da fé, que o próprio Deus os deu, Ele fez maravilhas na vida desses homens. Também não é diferente na nossa. Cabe nós termos fé. Foi importante nós iniciarmos com o verso 39, tendo em vista que no texto original não existe divisões, é um texto corrido, certo? E o verso 39, ele inicia o entendimento do que ele vai falar no capítulo de número 11. Se a gente voltar um pouco, como a gente tenta fazer todas as vezes, lá no capítulo número 2, quando nós estávamos lendo a exortação que o autor dos Hebreus dá, nós aprendemos lá, que acredito que foi na 3ª aula, que o pecado maior que o povo da antiga aliança teve para com Deus foi justamente a falta de fé, a incredulidade.
não depositar na pessoa de Deus, ou a sua fé, de que ele era poderoso para realizar tais façanhas, mesmo eles tendo esses testemunhos que acabamos de ler. E agora o autor aos Hebreus, que acaba de finalizar no capítulo 10, a sua maior admoestação, ele agora vai apresentar aos Hebreus uma história que ele já conhece. Nós brasileiros, diferente dos judeus, nós não conhecemos a nossa história completamente. Se a gente sai perguntando aqui a cada um, como foi a história do Brasil? A gente vai saber algumas coisas assim, né? As datas praticamente a gente não vai saber, o que aconteceu, porque nós não fomos educados para um patriotismo puro, mas o judeu não. A criança judia, ela já conhece toda essa história que acabamos de ler. Então imagina alguém que era judeu, descendente de judeu, e agora obteve a promessa, conheceu o Messias e pela pregação do Evangelho creu. Mas só que por conta das circunstâncias, querem o forçar a retroceder. E a carta tem por objetivo de fazer com que os irmãos não retrocedam, mas que eles progridam na fé. Aí a partir do capítulo número 11, já que o objetivo é fazer com que os irmãos não retrocedam, mas que progridam na fé, cresçam, não estagnem, mas cresçam na fé na pessoa do Senhor Jesus. No capítulo número 11, ele vai falar acerca da fé e dos testemunhos de homens que tiveram fé na pessoa do Senhor Jesus. De fato, é um famoso discurso esse capítulo número 11. E, sinceramente, irmãos, cada porção dessa daria para se fazer várias pregações. Análises de cada situação que está aqui. Mas meu objetivo nessa manhã é darmos luz a algumas porções de texto, certo? E darmos prosseguimento. Amém? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente tenta conversar. Amém? Vamos agora iniciar? Verso 1. A palavra da qual o autor dos Hebreus utiliza para fé, no grego, é pistes. E pistes, ela não faz referência a uma fé específica, mas a uma forma geral de crer, que o homem, por si só, naturalmente a teria. Uma crença, uma fé, algo que o busque ou que busque algo divino, certo? Então, o autor dos Hebreus está dizendo que, ora, a fé, ou aquilo que cada homem poderia ter, certo? É a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Essa fé que o autor dos Hebreus fala, pode ser interpretada por alguns como algo comum, natural. Certo? Como se cada homem nascesse com fé e tivesse a possibilidade de escolher crer ou não. Isso é uma linha de interpretação. Ok? E existe outra linha de interpretação da qual tal fé é só outorgada ao homem, é só dada ao homem por Deus, tendo em vista que o homem não nasceria com fé. Aí, eis a questão. Se observarmos a fé como um elemento dado por Deus para obtenção da salvação, a segunda interpretação é a correta. E pelo contexto do que estamos lendo, está sendo escrito para uma igreja que estava enfraquecendo-se na fé. Estava se
retrocedendo. A fé dela estava fraca. Ela estava querendo retornar para crer em uma outra coisa. E o autor aos Hebreus quer deixar bem claro, olha, a fé que vocês têm, que foi dada por Deus, essa fé aí que tem no coração de vocês, ela não pode retroceder. Não é uma escolha de vocês. O retrocesso, a desistência, é uma evidência de quem nunca teve um encontro com Jesus. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, eles podem sofrer, como essas testemunhas. Eles podem ser pressionados, eles podem ser levados até a morte, mas não desistem. Não retrocedem. Doerá, sofrerá, sangrará, mas não desistirá. É igual aquele ditado popular, né? O sangue pode dar na canela. Vocês sabem por quê, irmãos? Esse ditado é dito? O sangue pode dar na canela? Alguém sabe? É porque na época dos romanos, os cristãos eram colocados em arenas como o Coliseu, e era tanto derramamento de sangue, era tantos cristãos mortos, que o sangue dava na canela. Então o sangue podia dar na canela, mas eles não desistiam. As feras vinham para os tragar, os guerreiros, os soldados romanos vinham para os destruir, mas ainda que o pingo de sangue derramasse, eles não desistiam. Não era fio de espada, não era esbofeteamento, não era nada que fazia com que os cristãos voltassem, porque eles tinham fé. Segundo Paulo, na carta aos Efésios, a fé, ela é uma dádiva, é um dom, é um presente que Deus dá ao perdido para relacionar-se consigo mesmo. Irmãos, sem fé, não temos como nos relacionar com Deus. Se formos tentar aplicar isso para um contexto tecnológico, mas hoje, atual. Se você pegar aí o seu celular aí agora, você vai abrir o seu Wi-Fi e você vai ver que vai ter várias redes de internet aqui. E para acessar esse sistema aqui, ó, da mesa de som, é preciso ter uma senha. A fé é a senha que Deus nos dá para nos comunicarmos com Ele. Não tem como ter acesso a Deus sem essa fé na pessoa do Senhor Jesus. Vai existir no mundo vários sinais de Wi-Fi. Você pode até tentar conectar, mas não vai ter internet não. Não vai ter conexão com Ele não. Somente uma só rede e somente uma senha dada por Ele mesmo. A fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é exclusiva. Não existe outro caminho. Sem Jesus, não há como termos relacionamento com Deus. E o autor aos Hebreus quer escancarar isso diante dos seus leitores e também diante de nós. Se vocês, irmãos, retrocederem, o que resta para vocês é a condenação, é a destruição. Mas se vocês perseverarem, ainda que em situações difíceis, pois era isso que os irmãos, na época do texto bíblico que está sendo escrito, estavam passando, então ainda que vocês sofram, ainda que vocês padeçam, ainda que seu próprio irmão o mate, como foi Abel, ainda que você seja tão bonzinho que seja levado por Deus como Enoque, ainda que você bem velhinho, Deus te faça uma promessa e você fica até 100 anos para receber, mas Deus cumpre a sua palavra. Vocês conseguem compreender que tudo isso não é que era a pessoa do que cria que realizava tamanhas obras. Era Deus, tudo é Deus. Tudo é Ele que realiza. Mas é necessário fé. Porque, segundo o autor aos Hebreus, ele não nos dá uma definição. Não é interesse do autor aos Hebreus dar-nos uma definição, um conceito. Fé é isso. Não é a intenção dele. Certo? Mas a partir do que ele utiliza do texto bíblico,
que é justamente o que está no verso 38, que é a citação lá de Abacuque, capítulo 2, verso 3 e 4, que o justo viverá pela fé. Todos esses justos que estão no capítulo 11 são justos por conta da fé. Sem a fé, eles não são justificados. Eles não se tornam aptos para se relacionar com Deus. Qual é a diferença entre nós e Abraão? Nós somos homem natural. Somos pecadores. Mas se nós não tivermos a fé de Abraão, assim como ele creu, aí sim. E no que Abraão creu? Nós vamos ver se assim Deus nos permitir. Então a fé, para alguns, é interpretada que esse termozinho, essa palavra aí, pistes, tem a ver com essa fé mais genérica, certo? Se pegarmos só apenas a palavra. Mas o contexto vai nos garantir uma outra interpretação. Então ele vai dizer que a fé é a certeza. O que é certeza, irmãos? Certeza deixa alguma dúvida? Não, né? A palavra já é completa em si, né? Ela não deixa nenhuma brecha. Só que essa palavra que é hipostasis, ela pode ser traduzida de duas formas, certo? E ela já foi utilizada aqui no capítulo número 1 e no capítulo número 3. E a melhor tradução para essa palavra seria justamente a segunda, como um sentido de prova, teste, convicção, algo abalizado, algo concreto, algo existente. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É impossível ter fé sem ter esperança. Não tem como crer sem esperar. E eu não posso esperar sem crer. Essa trinca, né, que vai do apóstolo Paulo, que é a fé, a esperança e o amor. O autor não vai falar do amor, mas vamos pegar só essas duas. Paulo fala sobre isso em várias de suas cartas. Fé, esperança e amor. Vocês se lembram disso? Lá em Coríntios ele fala sobre isso. A esperança, segundo o comentarista, e é algo interessante, é nos dito que a fé é o ato de compromisso da parte do crente, ao passo que a esperança é o estado da mente. Vocês compreenderam isso? Vou repetir, preste atenção. A fé é o ato de compromisso da parte do crente, ao passo que a esperança é o estado da mente. Pensem vocês, certo? Que vocês decidiram, se comprometeram a chegar no final do mês de dezembro com R$100 guardados. Eu vou começar bem por baixo. R$100. O compromisso de vocês é finalizar o ano de vocês com no mínimo R$100 na carteira. Ok? Ok. Se por um acaso a sua mente, a sua consciência, a sua vontade lhe motivar a sempre a gastar, você vai conseguir cumprir esse compromisso? Você toda vez que passar diante de uma vitrine, você, eita, essa sandália, ou eita, esse vestido, ou esse tênis. Vocês estão entendendo, irmãos? Se a mente, oh Jesus, até o ar-condicionado não quer pegar. Se o compromisso que é colocado
ele não está baseado em uma expectativa de que aquilo que foi comprometido acontecerá, não faz sentido, não tem como ser realizado o que se comprometeu. Como é que eu vou me comprometer a perder 10 quilos se todo dia eu tomo 1 litro de coca? Que expectativa é essa? É um milagre? Vocês estão compreendendo, irmãos? Como eu posso me comprometer com algo que eu prevejo o objetivo final, mas durante o caminho eu não vivo o objetivo que eu espero e que me comprometi? A fé é o que me faz olhar o que vai acontecer lá no final. O que é a fé? É ver Cristo descendo sobre as nuvens. E como foi dito quarta-feira, e nós, os que estivermos vivos, subindo, tendo o nosso corpo transformado. E o que é a esperança? A esperança é eu tendo fé no que vai acontecer naquele dia que Jesus voltar. Eu vivo hoje, agora, mesmo sem o que eu creio acontecer, está aqui acontecendo, eu vivo como ele estivesse agora acontecendo. Eu vivo hoje como se Cristo viesse voltar hoje. Eu obedeço a Deus hoje como se Cristo viesse hoje, porque a minha fé é que Ele voltará. E é certeza. Amém. Sim. Já aconteceu, né? Muito interessante o que o diácono Deberg falou, porque nos faz pensar que tudo isso que Deus está utilizando o autor aos Hebreus é como se ele estivesse falando não da ótica dos homens olhando para Deus, mas da ótica de Deus falando ao seu povo. E se a gente lê o texto como se fosse Deus, é Deus. Mas como se fosse Deus falando aos nossos ouvidos, é Deus. Olha, eu estou aqui, no meu alto e sublime trono, junto com meu filho à minha destra. E o que eu estou vos dizendo já aconteceu. Para mim, o tempo não existe. Eu já estou lá no futuro. E também estou lá no passado. Não há tempo para Deus. Ele passeia no tempo. Ele volta lá na história de Abraão, aí vê de novo Abraão na mesma situação. Vê você lá no dia lá que você creu, ou lá nos problemas seus, lá no dia do seu nascimento. Mas também ele vai lá no dia da sua morte e sabe, porque ele é Deus. Ele sabe o que é, porque a gente vai ver mais na frente na carta, que Jesus era e há de vir. Então esse Deus que nos apresenta um fato que virá, de fato, a fé que nós devemos depositar nesse Deus, nós estamos declarando a Deus, quando nós cremos, que estamos abalizando, estamos creditando a Ele a honra devida que Ele merece. Quando nós retrocedemos, nós estamos declarando escancaradamente a Ele: Deus, tu não tens poder de realizar o que prometes. Então, a incredulidade, irmãos, é um grave pecado. E a incredulidade, ela sempre vai atrelada, vai estar sempre junta com várias amigas, várias coisinhas que ela traz junto. A incredulidade, ela sempre vai estar bem junto assim do orgulho, bem abraçadinha com o orgulho, também de mão dadas com a murmuração. Pessoas murmuradoras são geralmente pessoas que não creem, pessoas que vivem constantemente reclamando. Para elas nada está bom. São pessoas que não creem. Se você for ver os que creem, tudo está bom para eles. Eles não estão ligando com nada.
Porque a vida deles não está relacionada aqui. Uma pessoa, irmãos, que tem fé, ela não liga para o sapato que tem está gasto. Ela não liga se o carro é velho, se é novo. Não é que ele vai viver ao léu. Mas não há preocupação no coração daqueles que creem. Por isso, irmãos, que a ansiedade é um grande pecado. Porque a ansiedade vai fazer com que o homem ansioso ou a mulher ansiosa vai querer trazer do futuro um problema que às vezes nem vai acontecer. Isso. Porque quando a gente é ansioso por algo, a gente cria uma expectativa sobre um acontecimento, um evento, que muitas vezes nem acontecer vai. Eu vi um vídeo essa semana de um ator falando acerca de seu pai, e ele perguntou ao seu pai quais foram os maiores problemas que ele enfrentou durante a vida. E o ator lá disse que o pai dele disse que enfrentou vários problemas na vida, mas os maiores nem aconteceu. Justamente porque era ansioso, criava aquela expectativa, de repente a coisa nem acontecia e passou o sofrimento por algo que nem aconteceu. A fé não nos deixa com a expectativa de destruição, de pesar, de dor, de sofrimento. Deixa a coisa pelo menos acontecer para você tomar uma atitude. Viva cada dia o seu mal. Não viva o mal que vai ter daqui a 15 anos. Eita, meu Deus, se eu tiver uma pressão alta, hein? Eita, meu Deus, eu nem estou com isso agora, por que eu vou pensar nisso? E tem gente, irmãos, tem gente que a mente trabalha mais do que o estômago. O estômago trabalha mais que a mente. É o estômago, né, Gustavo? O Gustavo gostou dessa. Gustavo é assim também, né, Gustavo? Então, irmãos, a fé que, segundo o autor dos Hebreus, ela é uma certeza. Já que temos um fato que acontecerá, estamos convictos que Cristo voltará. Amém? Então, eu posso depositar fé nesse acontecimento. Porque existe uma expectativa que será sanada. Aí, a partir daí, já que temos essa certeza, a partir do verso número 2, o autor dos Hebreus, ele vai falar que pela fé, utilizando esse instrumento, esse meio de graça que Deus nos concede, os antigos, o que é que eles receberam? Bom testemunho. Que coisa linda. De quem, irmãos, esses homens tiveram bom testemunho? Segundo está ali, se vocês estão conseguindo ver, de Deus. Um bom testemunho é uma aprovação divina. Imagine você chega lá no final do ano, ou entre os bimestres da escola, lá do seu filho, aí você vai receber, ver se ele foi aprovado ou não. Quando um filho é aprovado, ele dá o quê? Você recebe o quê do colégio para com o pai? Você recebe um bom testemunho do seu filho. Quando ele não é aprovado, você está recebendo um mau testemunho. Deus, que é o personagem principal desse capítulo, o autor aos Hebreus está dizendo que Deus aprovou o estilo de vida desses que agora ele vai falar. E qual é a base? O que é que sustenta a vida prática desses homens que obtiveram um bom testemunho? Se encontra no verso 3. É crer que Deus é o Criador. Crer que Deus é o Criador é a base da fé. Porque se nós formos pensar, vamos pegar o testemunho de Abraão. Não, mas Abraão falhou também. Abraão era pecador. Não, vamos pegar o testemunho de Moisés, o homem mais manso, o homem que teve
coladinho com Deus. Não, mas Moisés também pecou. Então nós não podemos nos basear na fé de... Nós temos que ver no que foi que eles creram. Em quem eles creram. Em quem eles creram. Verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A fé inicia quando cremos naquele que nos dá a fé, naquele que é o resultado da fé, para onde a nossa fé deve ser direcionada. Em Deus. Deus como Criador. Irmãos, o universo foi formado do nada. Não existia nenhuma matéria, nenhum elemento químico era existente. Nem anjos, nem o céu. Só existia Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. E esse Deus decidiu criar. E a decisão dele de criar não foi... Pronto, a partir de agora vamos extrair um pedaço do braço do Filho. Vamos imaginar assim, né? Um pedaço da perna do Espírito e a cabeça do Pai. Não houve matéria. Quando Deus falou em Gênesis, haja luz, o poder que havia na sua declaração fez com que o que não existia, existisse. Não havia luz. A luz teve que se virar para existir. Porque o poder dele trouxe do inexistente o que é existente. É complicado às vezes nós entendermos, porque a nossa mente é muito limitada. A nossa mente não consegue imaginar o nada. Você olha assim para o universo, você acha, o universo, o espaço. A ciência já comprovou que esse universo é limitado, ele tem um tamanho, ainda que seja bem grande, mas ele tem um tamanho. Vários anos-luz, uma distância que a nossa mente também não consegue compreender. Mas isso que é limitado e foi criado por Deus, existe até uns que acreditam que tem até mais de um universo. Aí é muita fé. Independente disso, se a ciência, o homem não compreendeu ainda tamanhas coisas, tamanhas grandezas, porque se a gente for ver, irmãos, o conhecimento humano hoje, comparado com o da época do autor aos Hebreus, é bem diferente, não é? O homem já descobriu várias coisas que já existiam, e possa ser que hoje existam coisas que nós não conhecemos, porque a nossa tecnologia, o nosso conhecimento não tem. Vocês compreendem isso? Um dia desse não, 1950. Um homem não conseguia sair da estratosfera. Aí, 1960, o homem chega à Lua. Que feito. Aí, um dia desses, tinha uma espaçonave lá perto de Júpiter. Irmãos, que coisa grandiosa. Demorou não sei quantos anos para chegar esse negócio lá. Veja quanta evolução tecnológica o homem obteve. Um dia desses, vocês estavam com um BCP desse tamanho assim, ó. E eram poucos que tinham. Tu sabe o que é BCP? Sabe não, é jovenzinho demais. Era uns tijolão desse tamanho assim. Tu sabe o que é um videocassete, Ana Clara? Sabe não. Sabe também não. Aqueles telefones trec. Aí se a gente for retrocedendo, né? Muitos não sabem, irmãos, muitos não sabem o que é um disquete. Um CD, tem uns que nunca viram um CD. Jovem, nunca viram um CD porque não usa mais. Veja quanta evolução. Veja quanto o homem cresceu e desenvolveu, e a própria palavra nos diz que o homem alcançaria grande conhecimento. Mas a base de tudo isso, irmãos, é Deus. Pode existir coisas que o homem nem saiba, mas Deus sabe, porque Ele é o Criador. Então a fé, ela é baseada na pessoa de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou as coisas que nós vemos, das coisas que nós não vemos.
Nós não vemos a Ele, porque esses olhos impedem, não têm a capacidade de ver a sua sublimidade, a sua santidade. Mas, irmãos, haverá um dia, o dia que virá, que esses olhos contemplarão a face do nosso Mestre. Eu não sei como ele é, se ele tem cabelo grande, como uns dizem ou não. Olhos azuis. Mas nós veremos. Assim como ele é, também seremos. Porque Deus, o Criador, assim o prometeu. Essa é a fé. E primeiro precisamos partir daí. Se partirmos daí com uma boa consciência, entendendo o que o Senhor quer nos falar, vocês têm fé? Amém. Aonde vocês alcançaram essa fé? Em Deus. Não foi na SEV. Não foi na pregação do pastor Hamilton. Foi Deus, foi por meio da palavra de Deus. Veja que, olha que beleza. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Isso. Como é que não? Isso, muito bem. Pela palavra de Deus. Paulo vai dizer que... Isso. Paulo vai dizer lá aos romanos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Do rádio? Do jornal? Não. Ouvir da palavra de Deus. Então, irmãos, se vocês querem progredir na fé, nós temos que nos debruçar no quê, irmãos? Então, homens de fé eram homens que se dobravam à palavra. E dobrar-se à palavra não tem a ver apenas, irmãos, com lê-la. Nós vamos ver que é muito mais do que ler. É viver ela. É pegar ela e aplicar. No verso 3 ali, é dito ali no slide, o meu aqui não apareceu não sei porquê. Se a fé é exercida pelos homens na terra, deve dizer respeito ao fato de que tudo quanto existe na terra está sob o controle de Deus. A fé postula que um poder invisível foi causa da existência. Tudo que existe porque o invisível tornou o que não existia visível. Sendo assim, nós vamos agora passear. Não queria eu que fosse assim, mas é necessário. De uma forma um pouco mais rápida, os testemunhos dos antigos. Começamos, segundo o autor dos Hebreus, lá no início, pelos primeiros heróis da fé. E qual foi o primeiro herói da fé, segundo o autor dos Hebreus? Abel. E, justamente para adiantarmos, eu peguei do texto algumas palavras-chave dos atos de fé que esses homens tiveram, que podem nos ensinar também como nós agirmos. Não, ainda tem, obrigado. Abel. O que foi que Abel realizou? Segundo o autor dos Hebreus, ele apresentou a Deus um sacrifício mais excelente que seu irmão. Vai haver várias interpretações, se foi o tipo de sacrifício, o objeto do sacrifício. O que resta para nós, sem fugir do texto, é sabermos que aquilo que Abel ofereceu agradou a Deus, porque ele tinha fé. Por conta que Abel creu que Deus é o Deus criador, e aqui não tinha essa história de o Deus de Abraão, não, era o Deus que criou o pai dele, há uns anos atrás. Antes do nascimento de Abel, há uns anos atrás, o pai dele não nasceu do nada.
foi formado do pó da terra e o próprio Deus soprou na narina do pai dele. Eita, irmãos, Abel, que coisa magnífica. Escutando do seu pai. Sabe como foi que eu nasci? Escutando. Sabe como foi que eu nasci? Abel, eu estava num canto que tu nunca vai ver. Nenhum dos descendentes de Adão viu o jardim, só Adão e Eva. Oh, que coisa linda. Mas, por conta da queda do pai de Abel, todos nós estamos aqui. Mas graças a Deus, porque o pai de Adão, o criador de Adão, supriu a necessidade, pagou o preço. Então, assim como Abel ofereceu um excelente sacrifício e Deus o aceitou, irmão, será que o que agradou a Deus foi a oferta somente de Abel? Era a vida de Abel que foi ofertada. Abel ofereceu-se a Deus. Quando nós damos algo a Deus, nós não damos o algo, nós nos damos a Deus. Então, quando nós vamos oferecer a Deus algo, nós estamos nos oferecendo. Quando geralmente a gente vai numa festa de aniversário, aí você chega para presentear o aniversariante. Todas as vezes que o aniversariante olhar para aquele presente, ele vai lembrar de quem? De quem deu o presente. Então, quando nós ofertamos algo ao Senhor, o Senhor olha para o algo, ele vê a nossa vida. Abel entregou-se por inteiro a Deus. E por conta disso, o que foi que ele teve? Ele teve um testemunho do próprio Deus de que ele era justo. Recebeu da parte de Deus uma aprovação. Ou seja, se agirmos crendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, tomando o exemplo de Abel, poderemos também nos apresentarmos diante de Deus como um sacrifício vivo, pois por conta da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, receberemos do próprio Deus a aprovação, testemunho de justiça. O segundo exemplo é Enoque. Todos se lembram lá de Enoque? Enoque é o sétimo depois de Adão, né? Enoque era um homem muito temente a Deus, um homem que agradava a Deus em todas as coisas. E o que é que aconteceu com Enoque? O texto vai dizer, a partir do verso número 5, que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Quarta-feira, Lucas falou que a morte é o salário da morte é o pecado. E todos que pecam. É isso? Muito obrigado. O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. O que é merecido para quem peca é a morte. Aí Enoque não provou da morte. A gente pode chegar numa linha de raciocínio, porque ele andou com Deus de uma forma que, segundo o autor dos Hebreus, Deus se agradou dele. E não, você não é para estar aí não, bora, vem para cá. Tamanha comunhão que esse homem tinha. Ou seja, irmãos, se crermos que Deus é o Criador, nós também podemos andar na mesma fé que Enoque também teve, agradando Deus em tudo. Vocês conseguem compreender isso? Então Enoque obteve testemunho de Deus e que ele era um homem que viveu para a sua glória. Por isso, Deus o trasladou. Vocês sabem o que é trasladar? Todo mundo sabe aqui? Posso passar? Pode ser? Pronto. Se alguém quiser ser trasladado, é só andar como Enoque. Seguindo, nós temos agora Noé. Irmãos, a história de Noé é fantástica. Primeiro,
A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a história de Noé é que o planeta da qual esses homens viviam não era igual ao que a gente vive hoje. Olha que coisa interessante. Eles viviam em outro planeta? Não. Eles viviam em uma outra estrutura de terra. Como assim? Não existia Brasil, nem Estados Unidos, nem Europa, certo? Era apenas um bloco inteiro de terra, conhecido como Pangeia. Não existia terras entre mares. Era só uma única porção de terra e esses homens viviam. Sendo assim, eles não viviam, irmãos, de pesca. Não tinha barco, não. A arca foi a primeira construção gigantesca que foi realizada pelo homem. Ó. Pangeia. Certo. Eita. Aí é um grande mistério. Né? Não é um grande mistério? É um grande mistério. Se ele não pecou, as escrituras não diz. Certo? A escritura não diz que Enoque pecou. A escritura vai dizer que Enoque andou com Deus e foi trasladado. Ok? Mas nós não podemos dizer que Enoque não era pecador. Porque Enoque era descendente de Adão. E todos que são descendentes de Adão nascem com esse verme, com essa malignidade em sua carne. Isso é. O próprio filho de Enoque era ruim. O filho de Enoque. Mas Enoque não. Enoque andou com Deus. Então, quando eu falei naquela hora, foi justamente um instiga para ver o que é que vocês falaram. Não, possivelmente, com certeza, Enoque pecou, porque ele era pecador. Entendam, irmãos, o fato de um bebezinho, ali, o meu menininho que está ali, o fato dele respirar, já é um desagrado contra Deus, porque ele é um pecador, nascido da descendência de Adão. O seu DNA é corrompido. A sua imagem não é semelhante à imagem que Adão teve antes do pecado. Está manchada. Então, o homem é incapaz de agradar a Deus se ele não crer que Ele é o Criador. Se essa fé, da qual é exigida para aqueles que querem ter um relacionamento com Deus, se ele não tiver essa fé, ele está impedido de se relacionar com Deus. É a senha. Se não tiver essa senha, eles não têm como se comunicar com Deus. Enoque recebeu essa senha, vamos dizer, mais cedo do que nós. Sim. Enoque é o símbolo da obra de Cristo no que tange o seguinte. Ele é aquele que não viu a morte. Essa não visualização da morte é o que Cristo fará por nós, nos livrando da morte naquele grande dia. Porque essa morte agora que é uma figura do que Cristo fará conosco no porvir, nos livrando da morte eterna. Isso, naquele grande dia, a gente será transformado. A transladação é uma mudança de estado natural para espiritual. Mas o nosso corpo não é transformado em glória. Quando Enoque foi trasladado,
alguns entendem que semelhante ao que houve com Elias. Ele estava num estado físico, ele é levado por Deus, e agora esse seu físico inexiste. Só ficou a alma diante de Deus. Ele não passou pela morte. Porque o que é a morte? É a destruição do corpo, da matéria. Certo? A alma permanece e o espírito permanece vivo, né? Eterno. Essa é a diferença do que aconteceu com Enoque conosco, que vai acontecer conosco. O que vai acontecer com os que estiverem vivos na volta de Cristo é que essa matéria não encontrará corrupção, não será morta, não será destruída, será transformada. Esse corpo será transformado semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado. Essa é a diferença de transladação para transformação ou glorificação que haverá do corpo. É um tema muito bom. Eu digo a vocês, cada pessoa dessa dava para fazer uma pregação, mas a gente não tem tempo. Porque Jesus já está voltando e a gente tem que aprender ainda muita coisa. Eita, meu Deus. Vamos embora. Noé, eu estava onde? Sim. Na Pangeia, não era? Então, a terra era um globo só. Era um bloco só de terra. Aí o que é que Deus chega para Noé e diz? Noé, tu que já tem não sei quantos anos. Adão viveu não sei quantos anos. Os filhos de Adão viveu não sei quantos anos. Lá no capítulo 6 de Gênesis. Vou dizer a tu, Noé, que vai acontecer um negócio. Vai chover. Nunca tinha chovido, irmãos. Até o tempo de Noé. Se você for ali em Soledade, tem uns irmãos, tem umas crianças que nunca viu chuva. Se você dizer, olha, a chuva é um negócio que pinga assim. Aí, meu Deus, eu quero a chuva. Tem gente que nunca viu chuva não, irmãos. Tem terra que não chove não. Mas tem uns cantos que começa a semana aqui em Campinas, não foi? Quem não conheceu chuva, viu chuva. Na época de Noé não se conhecia chuva, porque nunca tinha chovido. Então, por conta do pecado do homem que já estava esgotando, Deus foi punir o homem. Mas foi o que Deus fez? Deus guardou uma família. Olha o que o texto diz acerca de Noé. Verso 7. Pela fé Noé divinamente instruído, ou seja, Noé recebeu instrução de Deus, por conta que ele crê em Deus. Então, se crermos, irmãos, que Ele é o Criador, nós também somos instruídos por Deus. Ele guia os nossos passos, Ele nos diz o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. A instrução para guiar e educação da sua família, Deus vos dará. Se vocês forem até a palavra de Deus e crer que Ele é o Criador. Então, não é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, porque ninguém viu chuva. Ninguém viu o que poderia vir. Os homens viviam deliberadamente no tempo de Noé, mas quando a punição chegou, Noé já tinha aparelhado para si uma arca. Pense, irmão, se pegássemos um só homem daqui, dessa igreja, e colocasse para ele construir esse prédio todinho aqui, quantos anos daria para terminar? Demoraria. Mesmo que a gente tivesse bem fácil disponível os sacos de cimento, tudo bem coisadinho, os concretos, os ferros, tudo partidinho, poderia facilitar, mas demoraria. Agora imagine Noé. Não tinha motosserra, certo? Possivelmente era um machado feito, né? Ali. Noé cortava todas as árvores. Lembra que árvore tem galho, né? Aí cortava todos os galhos. Aí amontoava as árvores. E mais, a árvore que o Senhor recomendou que ele utilizasse, não é capim não, que é só dar uma... Era árvore dura. Por isso que Noé levou tantos anos para construir. Aí Noé, tantos anos, derruba a árvore. O que é que está fazendo, Noé, derrubando a árvore? Estou construindo a arca que o Senhor mandou. Mas nunca choveu, Noé. E Noé, toma construir. Irmãos, e a arca não era pequena não, viu? O que é que ficou dentro da arca? Um bocado de bicho grande, viu? E uma família inteira. Irmãos, que fé Noé teve. Porque Deus falou com ele, ele creu.
Interessante que o texto vai dizer que este homem, ele era temente. O temor do Senhor, segundo o autor aos Provérbios, é o princípio da sabedoria. Nós nunca iremos ver um homem sábio se ele não temer a Deus. Isso. Com certeza. Exatamente. Interessante que esses três exemplos, eles se diferem no tempo. Abel viveu bem poucos anos, porque foi morto. Enoque também viveu poucos anos, porque tirou descendo. Já Noé não, viveu muitos anos. Irmãos, eu estou com 25, mas... Pegou subindo, Vou fazer 34 anos, meus cabelos já vão se embora. Eu quase que não me deito direito ontem, porque a coluna já... Dormi-se logo cedo porque eu estava cansado. Não, com 600 anos ainda estava cortando árvore e crendo que o Senhor iria mandar chuva. Nunca tinha visto chuva. Irmãos, olha o homem de fé e de força. Irmãos, e quando a Bíblia diz 100 anos, é 100 anos. Eu não sei como era Noé, se Noé era um homem muito forte. Eu só sei que ele tinha muita fé. E Deus viu a sua justiça, ele era um homem justo, temente. E o interessante, irmãos, que o texto diz que ele aparelhou uma arca para a salvação dos animais. Foi isso? Não, foi para a salvação da criação de Deus. Não, para a salvação do quê? De sua casa. Eita glória! Ainda bem que eu não falo mistério, porque senão... Irmãos, foi para a salvação de sua casa. A fé de Noé alcançou a sua família. Vocês creem nisso? Creio nisso. Mas a pregação de Noé não era falando. Cada vez que Noé dava uma machadada e derrubava uma árvore, era um testemunho para aqueles homens. Que danado Noé está fazendo com essas árvores? Tudinho amontoando aí e colando com betume. Não tinha nem cola, não tinha cimento, não tinha argamassa. Era um líquido pastoso assim, que unia essas partes de madeira com as medidas corretas, porque Deus deu exatamente as medidas do que ele deveria cortar. Nem a mais, nem a menos. Que coisa tremenda. Ele foi, de fato, divinamente instruído. E obteve a salvação de sua casa. O mundo herdou condenação, como é dito, mas os herdeiros herdaram a justiça. Ou seja, irmão, nós somos descendentes de Adão, mas também somos descendentes de Noé. Porque agora é da linhagem de Noé que o resto da humanidade existe. O testemunho de Noé está diante de nós agora. Ou se Deus fizesse como Josué, parasse o sol para... Não dá tempo. Mas vamos prosseguir. Os patriarcas. Nós temos aí grandes homens. Segundo o autor aos Hebreus, ele utiliza o exemplo de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó e de José. Os patriarcas do povo judeu. Primeiro, que foi a primeira coisa que Abraão fez?
Segundo o texto, se a gente for ler, Abraão foi chamado por Deus e o que ele fez? Obedeceu. Ele não cogitou um será ou um se, ele simplesmente ouviu o chamado e foi. Aqueles que creem que o Senhor é o Criador, eles ouvem a sua voz e o obedecem. Abraão também, por conta que ouviu o seu chamado e obedeceu, a obediência de Abraão não foi uma obediência estática, não foi parada. Toda a obediência nos move para caminhar. Ele peregrinou no deserto. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus, lá bem longe, bem perto da região de onde seria a Babilônia, e andou e chegou até Canaã, a terra prometida. Abraão viveu na terra prometida, irmãos. Depois desceu de novo para o Egito. Lá no Egito sofreu, aí depois retornou de novo para a terra. Coisa magnífica. A história que Deus criou é perfeita. Abraão também, ele aguardou, ele tinha fé. Deus fez uma promessa a Abraão de que daria um filho, um unigênito nascido de sua esposa, de Sara, e não de outra, mas de Sara. Só que tudo isso é falado a um homem idoso, irmãos, a um homem velhinho. E também é uma mulher bem velhinha. Como pode um casal velhinho ter um filho? Porque já aqui em Abraão, diferente de Noé, os homens não viviam 500 anos já. Porque lá, né? Bem antes, lá na divisão lá dos povos, em Babel, Deus restringe a vida do homem para ser até 120 anos, se eu não me engano. Vocês querem não chegar até 120 anos? Então, andem com Deus para serem logo trasladados. Senão vocês vão tudo, né? Vocês sabem, lá para o Parque Santo da Paz ali. Mas esse caminho, essa ida até ali não é nada, irmãos. É só uma passagem. O Senhor está nos esperando. Vocês querem estar com o Senhor, irmãos? Não se preocupe, a passagem de vocês já está pronta. Não temamos a morte. A morte não é nada. A morte já foi vencida. Cristo venceu a morte. Agora a nossa morte, quando Ele voltar, aí será finalizada de vez. Coisa magnífica. Eu vou parar por aí, porque senão a gente perde muita coisa, né? Semana que vem, se Deus nos permitir, nós concluímos essa sessão toda, ok? E damos prosseguimento no capítulo 12. Então fica aí para nós o exercíciozinho aí para a gente reler de novo em casa. Se possível, ler os textos acerca dessas testemunhas. Nós vamos falar de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de José. Falaremos também de Moisés e também desses que estavam já no período lá em Canaã. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, ó Deus, que nos ajuda, Pai, a compreendermos, ó Senhor, a tua verdade. Nós te agradecemos, ó Senhor, por essa escola dominical, por tantos irmãos que estão aqui, por tantas crianças. Ó Deus, cada vez mais conserva essa igreja, crendo em Ti como Criador, crendo na Tua palavra. Livra-nos, ó Senhor, de todo mal, de toda heresia. Em nome de Jesus.